Meu nome é Jorge Guedes, sou licenciado em Filosofia, bacharel em Teologia, psicanalista, psicoterapeuta, pesquisador das terapias regenerativas das células-tronco, hoje curso credenciado pelo MEC e facultado pela Faculdade FAMAC, Faculdade Machadinho do Oeste, e tive a oportunidade, no decorrer de todos esses anos, de trabalhar em diversos países da Europa, que me exigiram, vamos até colocar, exigiram estar em constante formação. E devido a isso, para que também eu pudesse desenvolver uma pesquisa mais aprofundada e com resultados realmente satisfatórios, eu fiz cursos de extensão, pós-graduação. Bem, na verdade eu fiz muitos cursos de pós-graduação. Eu fiz psicologia forense, fiz homeopatia, fiz também cursos de osteopatia, acupuntura e foram muitos outros cursos justamente para entender melhor não só o funcionamento mecânico do nosso corpo, e principalmente o funcionamento do nosso cérebro. Bem, na verdade, se o cérebro ele começa a apresentar determinadas deficiências, podem ter certeza que essas deficiências elas vão aparecer e de maneira muito intensa, trazendo consequências para determinadas áreas do nosso corpo, que podem ser para os membros superiores, inferiores ou até mesmo para as nossas vísceras. Passei por diversos países da Europa. O início das minhas pesquisas foi aqui no Brasil, em 1996, mas não tive grandes resultados, apesar que o que me motivou a desenvolver essas pesquisas da regeneração das células-tronco foi uma criança na época com 14 anos, isso estou falando lá de 96, que ela foi acometida, ou seja, ela viveu uma paralisia facial. E na época, por ser uma adolescente, uma pré-adolescente, ela não aceitava, a família não aceitava. Então, apareceram, sim, muitos profissionais na intenção e boa intenção de auxiliá-la, mas, infelizmente, não havia um resultado satisfatório. Eu não tinha grandes ideias do que era, na verdade, células-tronco, porque em 96 aqui no Brasil ainda não existia, vamos dizer assim, uma literatura fluente, não existiam grandes informações. Porém, fui procurando, sim, informações, até que em 2002 eu preparei um projeto. Esse projeto eu enviei para a Áustria e, por incrível que pareça, houve um interesse. Em 2003, comecei a desenvolver esse trabalho em Viena, que foi a convite para passar 3 meses para apresentar o trabalho com 50 pacientes escolhidos por alguns médicos, foi aleatório. E como o processo do tratamento ele começou a se mostrar satisfatório, esses 3 meses se multiplicaram e acabei ficando durante 14 anos na Europa. E durante esses anos, tive muitas oportunidades. Na Europa do Leste mesmo, em Moscou, eu tive a oportunidade de estudar durante 6 meses e, ao mesmo tempo, trabalhar. Era a maneira como eu pagava os estudos. Logo após os resultados em Moscou, eu recebi um convite de Israel, onde durante 3 anos e meio eu frequentei todos os meses Tel Aviv e Jerusalém. Esses 3 anos e meio em Tel Aviv, onde eu tinha que viajar todos os meses para passar 12 dias, contribuíram e muito no processo dessa pesquisa, porque
foi justamente em Israel que eu comecei a entender com profundidade a capacidade que os nossos neurônios têm de transmitir informações para o nosso corpo, como também de receber informações de determinadas áreas do nosso corpo, quando bem tratadas, quando falo tratadas, manipuladas, porque, na verdade, as terapias regenerativas, elas não é uma terapia que usa medicação, muito pelo contrário, ela obriga o cérebro a trabalhar, a produzir os líquidos bioquímicos, distribuir para as áreas onde estão as lesões e a partir desse processo é que começam a aparecer as melhoras. Pois é, gente, e depois de muitos anos desenvolvendo essas pesquisas entre a Europa do Leste, o Oriente Médio, as terapias regenerativas das células-tronco já têm resultados mais do que comprovados. Bem, não é à toa que hoje, aqui no Brasil, ela faz parte como curso autorizado, credenciado pelo Ministério da Educação e Cultura. Mas é óbvio que você pode fazer esse curso. Esse curso pode ser presencial, pode ser online, pode ser onde você estiver. Você é quem vai definir se quer ou não quer ser um profissional com capacidade de trazer qualidade de vida para centenas de pessoas ao seu lado, porque quando um profissional, ele realmente se aprofunda no que faz, ele não trata só centenas, ele trata milhares. E é justamente por isso que os profissionais da área da saúde, muitas vezes, eles vivem dentro de um nível de estresse muito grande, porque eles têm um comprometimento. E é justamente este nosso comprometimento com as terapias regenerativas das células-tronco. Fazer com que você as entenda e venha optar como um curso de formação, profissionalização, de extensão, pós-graduação, e pode ter certeza que nós estamos aqui para lhe dar todas as informações que você precisa para fazer a sua opção. Venha!